A todos os nossos queridos irmãos que sempre estão acompanhando aí as nossas lives, os nossos vídeos, e esse vídeo também, ele vai para o YouTube, e se essa palavra falar com você, eu peço de todo coração, curte essa palavra, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que pelo menos aí 2 vídeos por semana, eu vou estar colocando com uma palavra de liderança, uma palavra de salvação, de cura, uma palavra de fé, uma palavra de ousadia, como essa palavra de hoje, essa ministração de hoje. Eu acabei de terminar aqui o meu devocional, as minhas 2 horas ali com Deus, fazendo anotações, orando, se preparando, e Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, que eu vou compartilhar com você agora, esse pãozinho quente aqui, essa palavra revelada dos céus, para abençoar a tua vida. Está aqui no livro de Mateus, a Bíblia está aqui, ó, palavra de Deus, livro de Mateus, primeiro livro do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Vamos ler o texto, e aí eu venho com uma revelação aqui da palavra de Deus para o seu coração, em nome de Jesus. O texto diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus, olhando para o Pedro, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui, eu estou parando aqui nesse momento para explicar para vocês. Muitas pessoas, elas têm um sonho grande, elas têm uma visão grande, mas a maioria, eu digo 90% das pessoas, ou até mais de 90%, elas têm medo, elas estão dentro do barco. O barco, ele traz uma certa segurança, lembrando que Jesus não estava no barco, Jesus estava lá no monte orando à parte, depois ele desceu do monte e veio andando sobre as águas, mas Jesus não estava no barco. Mas o barco, ele traz uma certa segurança. Então o que acontece? A maioria das pessoas tem medo de arriscar. A maioria das pessoas tem medo de dizer sim para o qual aquilo elas nasceram, ou seja, para viver o seu propósito de vida. Por exemplo, tem pessoas que às vezes vão falar em público, tem pessoas que às vezes vão fazer uma reunião e vão ter que falar com algumas pessoas. Só da pessoa pensar em fazer uma reunião ou falar com algum número de pessoas, seja pequeno ou grande, a pessoa já paralisa, o medo já bloqueia a pessoa, quer dizer, e aí ela prefere ficar dentro do barco. A pessoa ela não quer arriscar. Por exemplo, quando Jesus disse assim: se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo. Quer dizer, o Pedro quis dizer assim: se é o Jesus que eu conheço, se é o Jesus que fez com que eu tivesse a maior pesca da minha vida, a pesca maravilhosa, se é o Jesus que multiplicou pães e peixes, que curou cego, que levantou paralítico, que limpou leproso, se é o Jesus que eu conheço, com certeza, se ele está andando sobre as águas, ele também tem poder para fazer eu andar sobre as águas, porque em João está escrito que nós faríamos as mesmas obras e ainda maiores. Ou seja, você não foi chamado por Deus para fazer algo pequeno, você foi chamado por Deus para fazer algo grande, mas você tem que sair da caixa. Você tem que deixar essa vida medíocre.
você tem que sair do barco, você tem que ter fé, você tem que acreditar nos seus sonhos, você tem que acreditar em você mesmo, porque o protagonista da sua vida não sou eu, o protagonista da sua vida é você. Você tem que deixar de ser o figurante para ser o protagonista da sua vida. Você tem que acreditar na sua capacidade, você tem que acreditar em você, você tem que acreditar na sua fé. Você não pode se auto-sabotar, você não pode ficar se vitimizando, achando que é o patinho feio da família. Não, que você é ovelha negra, que você é um zero à esquerda. Ao contrário, não, você tem que acreditar em você, acreditar em Deus e acreditar em você, primeiramente em Deus e depois acreditar em você. Você tem que ser uma pessoa de uma autoestima elevada, entusiasmada, inspirada. Você tem que sair desse barco, você não pode ficar nesse barco, porque quem está dizendo, vem, quem falou para o Pedro, vem, não foi nenhuma religião, não foi um homem qualquer. Quem disse para o Pedro, vem, foi o próprio Jesus. E esta é a palavra que eu estou entregando para você hoje. Jesus está dizendo para você hoje, vem, saia desse barco, eu quero realizar os teus sonhos. Você vai atingir as suas metas, os seus objetivos, a sua visão, aquela visão que você tem, ela vai se concretizar, os seus sonhos vão se realizar. Deus é contigo para lhe abençoar, mas você tem que sair da caixa, meu irmão. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair da zona de conforto. Você tem que sair desse barquinho, dessa vida medíocre. Você tem que acreditar naquilo que Deus tem para você, não é o homem, é o próprio Deus. Sai dessa vida medíocre, sai desse barquinho, sai da zona de conforto, saia fora dessa caixa, saia, não fique andando com pombos. Se você é uma águia, você é uma águia, e se a águia, quando ela está voando lá no céu, nas mais altas nuvens, ela nunca vai encontrar um pombo lá, ela vai encontrar outras águias, quer dizer, pessoas grandes andando com pessoas grandes. Agora, você vê que o pombo ele voa por aqui, ele voa por perto, ele voa abaixo. Meu irmão, você nasceu para voar alto. A águia e o leão são os dois animais, um no mundo das aves, a águia, e o outro no mundo dos animais, que são o leão. São os dois que se identificam com Deus. E você é uma águia que nasceu para voar alto, mas que você tem que ter a fé que o Pedro teve para colocar os pés para fora desse barco. O Pedro tomou uma atitude, o Pedro ele teve iniciativa, o Pedro ele teve atitude, e ele saiu daquele barco ao qual todos diziam para ele não sair, porque a tempestade era forte, o vento era contrário, mas mesmo assim o Pedro teve coragem, ousadia, intrepidez e fé para colocar os pés para fora daquele barco. E Pedro é conhecido até hoje como o único homem que andou sobre as águas. Ou seja, atitudes fora do comum vão gerar também milagres fora do comum. Ou seja, atitude grande vai gerar milagre grande. Amém? Saia da zona de conforto. Jesus está dizendo para você hoje, vem, porque eu sou contigo para mudar a tua história, te abençoar e fazer você de uma pessoa grande que vai agregar valor à vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, em nome de Jesus.